Olá, boa noite. Vamos entrando. Como vocês estão? Deixa eu o convite para a nossa convidada de hoje. Olá! Vou colocar o fone, acredito que vai ficar melhor. Parece que está travada a minha imagem. Sua imagem travou aqui, mas tá como se estivesse carregando. Qualquer coisa que a gente não conseguir, eu fecho e abro. Deixa eu te chamar novamente. Deixa eu te mandar um novo convite. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. A gente está tentando conectar aqui. E agora? Ótimo, agora sim. Ah, Agora Deus! está ótimo. Eu Boa gostaria de noite. pedir, pessoal, que vocês cliquem nessa setinha, encaminhem para os seus amigos, para que eles possam participar junto conosco. Então, gaste um pouquinho do seu tempo, utilize essa setinha, encaminhe e chama todo o pessoal aí para participar desse momento tão especial. De antemão, eu queria assim apresentar a Liana para vocês. Eu sou muito suspeita para falar, porque foi minha professora de graduação, me acompanhou por muito tempo, foi minha supervisora de campo também. Então eu tenho um apreço assim muito especial por ela, é uma assistente social assim de excelência. E quando eu penso em uma assistente social organizada, eu lembro dessa mulher. Porque pense numa pessoa organizada, com os documentos todos organizadinhos, tudo muito bem pensado e planejado, e assim é uma inspiração para mim. E eu queria assim trazer aqui algumas informações sobre ela, vou ler aqui rapidinho, porque a mulher tem um currículo muito bacana. Então, a Liana, ela é assistente social, né, graduada em Serviço Social pela Faculdade Católica de Salvador, tem pós-graduação em Administração Hospitalar e Terapia Comunitária. Ela atuou como assistente social no Ministério Público, tem experiência na área de infância e juventude, com ênfase em adolescentes autores de atos infracionais, bem como na área da saúde. Né? Então, ela atua 24 anos na Fundac e há 13 na saúde. É mestre em Desenvolvimento e Gestão Social pela Escola da Administração da Universidade Federal da Bahia. Executou residência social em Lisboa, Portugal. Tem uma experiência teórico-vivencial, né, requisito para obtenção do título de mestre em Gestão Social, com a pesquisa na temática socioeducativa. Atualmente leciona na Unime Salvador, onde coordenou o NISC, que é o Núcleo Interdisciplinar de Saúde e Cidadania, e também coordenou o estágio supervisionado do curso de Serviço Social. Então, essa é a Eliana para vocês. Esse É momento é coisa! seu. É coisa. Então, assim, sinta muito à vontade. Eu vou estar aqui mediando as perguntas e a gente responde na medida que for possível. O Tá espaço é certo. seu. Eu já vejo aqui, Abdijan, pessoas muito queridas, querido Davi, Nilda, que nos assiste, minha amiga Bira, Pedrão, meu amigo da Maralina Sinara, Lísia, que não perde, da Espanha, lá de Valência, está colada em todas as lives. Quem chega primeiro tem esse privilégio, porque daqui a pouco a gente não vai poder mais estar cumprimentando. Muitos alunos queridos aqui, mas queria agradecer a você, Abdijan, primeiramente, né? Ao EQ Social, na sua pessoa, pelo convite, para essa oportunidade de estar aqui hoje conversando sobre esse assunto. Você é uma aluna maravilhosa, uma estagiária que eu pude acompanhar e hoje, na sua vida já profissional, não poderia ser diferente. Já é estatutária, já é empreendedora social, é consultora, né, com o seu próprio trabalho, então
E isso realmente me enche de orgulho, né? E seu convite foi no sentido da gente conversar aqui um pouco hoje sobre essa efetivação dos direitos do adolescente, que se atribui à prática de ato infracional, nessa semana em que comemoramos, né, os 30 anos do Estatuto da Criança. 13 de julho, completamos já 3 décadas de implementação desse estatuto, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho, a depender do que as pessoas também perguntarem, mas vou assim situar no sentido da gente pensar um pouco, né, que proposituras foi que esse estatuto nos trouxe durante esse tempo, né, como é que se implementa isso aqui na Bahia, e o que é que muda nesse momento de pandemia, que a gente não pode desconsiderar, né? Então, Sim. conversar um pouquinho, e é complexo falar disso. Vamos tentar ser didáticos, né, Bi? Porque esse tempo Sim. voa, a gente sabe, né? Boa. O Estatuto, ou ECA, ele foi criado, né, em 13 de julho, como eu já mencionei, a Lei 8069, e ele veio na sequência da Constituição de 88, né, que justamente ela é de 90, e 2 anos Sim. depois, e era um momento de muita modificação, de apelo popular, de participação, de clamores por mudanças, né? Porque a ordenação jurídica anterior que nós tínhamos era o Código de Menores, né? E o Código de Menores, criado em 79, uma lei extremamente arbitrária, que enchia de rótulos os adolescentes daquela época, né, preconceitos, apregoando uma doutrina que era considerada da situação irregular, ou seja, a sociedade era certa e os adolescentes que eram errados, né? Sim. Então, essa doutrina, ela considerava essa situação, então ela era extremamente conservadora, jurisdicional, segregadora também, né, já naquela época, então desrespeitava as condições de dignidade daquele momento, né, da pessoa humana, e em especial do que a gente vai tratar, que são os adolescentes, como se os mesmos portadores fossem de uma moléstia social, ou seja, não eram sujeito dos seus atos, e essa lei também não era para todos, ela era discriminatória, porque ela era voltada para abandonados, infratores e carentes, né? Então, o que é que o ECA traz em contrário a isso? Né? Uma inovação, uma proposta de uma nova roupagem, tentando quebrar essa estigmatização, né, como pessoa, trazendo o conceito da pessoa em condição peculiar de desenvolvimento, que é o quê? Considerar que o adolescente nem é criança e nem adulto. Então, está numa fase que é considerada peculiar, né? Então, não pode responder como adulto, porque adulto não é. E aí, em se tratando de ato infracional, que é o que a gente vai tratar, seria o que exatamente? Ato infracional é todo ato ilícito praticado por adolescente, ou seja, toda conduta descrita como crime ou contravenção é considerada ato infracional. Então, né, tudo aquilo que a gente considera como roubo, furto, para clarear, né, para as pessoas, tudo aquilo que é uma conduta Sim. errônea é considerado ato infracional, né? Então, a adolescência, a gente sabe, é uma fase diferente. Não somos crianças, não somos adultos, então sofremos toda uma interferência do ponto de vista físico, psíquico, emocional. Aquela pessoa está em formação, então não pode responder, né, como sendo adulto. Então, precisa ser colocado num locus especial, já que é uma fase especial também da vida daquela pessoa. Então, o ECA traz essa ideia, né, e um princípio importantíssimo, que seria a prioridade absoluta, né? Seria a primazia de crianças e adolescentes em receber atendimento e também destinação de verba pública. E é aí que está toda a situação, porque na atual conjuntura, essa verba não tem sido direcionada, né, a contento para o trabalho com a infância e a adolescência. Pessoas queridas aí, viu, Abidjan, Sim, Ivandilson, muitas vai. colegas da Fundac, hoje o negócio está recheado aí de Tá mesmo. personalidades. Vão entrando aí, sejam bem-vindos, venham bater papo comigo e Abidjan. Jorge Amaral, meu Sejam querido muito amigo também. bem-vindas. Aí você pode me perguntar, mas depende de quê?
para que tudo isso que você colocou venha a dar certo, né? Primeiro, de um esforço conjunto, porque isso, a complexidade dessa situação, né, nos leva a crer que precisa de um esforço conjunto das três esferas, a estadual, a municipal e a federal, e Sim. também da saúde, né? Porque o ECA traz essa proposição. Ele vem com base no artigo 227 da Constituição, né? E aí Sim. traz essa ideia de dividir essa responsabilidade entre os entes, mas também entre a família e entre a sociedade, né, e a comunidade. Então, isso já é uma proposta diferente, porque a antiga legislação, o Código de Menores, não trazia essa proposição, né? E aí a gente pode destacar alguns pontos positivos com toda essa mudança e depois também pensar que nem tudo são flores, porque tem o lado também que, né, nos deixa a desejar, né? Então, de positivo, eu destacaria a ideia que o ECA traz, né? Que é o paradigma da doutrina da proteção integral, que é esse que eu mencionei, que aparece no artigo 227 da Constituição, é um avanço, né? Porque vem calcado em ideias da Declaração do Direito do Homem, outras legislações igualmente importantes, as regras de Beijing, as diretrizes de Riad, né? Então, resumidamente, é muito diferente quando você vê isso. Bom, agora, crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, são destinatários de absoluta prioridade e estão em fase peculiar de desenvolvimento, né? Ora, isso é uma revolução, né? Sim. Então, o ECA, ele tem um reconhecimento internacional, porque é uma legislação, uma das mais modernas. É claro que a gente vai pontuar que ele também tem o seu viés negativo, mas eu agora vou elencar o que de positivo ele nos trouxe, né? Então, é um diploma legal que contempla todos os direitos da infância num só lugar. Se você for abordar adoção, Abidjan, é no ECA. Se for abordar estatuto, ato infracional, é no ECA. Se for abordar vulnerabilidade, é no ECA. Então, ele é um documento que traz né, todas as possibilidades do que fazer, de como atuar, no caso da infância, né? Então, dentro dele, abrange-se direitos e também deveres, porque ele traz a ideia de promover, de propor a promoção integral, tá? E Então, até a própria proteção à puérpera, né? A questão do também, parto, né? sim, Que você encontra esse respaldo dentro do ECA, né? Essa encontra-se. previsão do acompanhante, enfim, de toda essa proteção mesmo alimentar, ela consta lá no ECA, né? Essa proteção. E E você sabe, abarca também a e própria você sabe que eu sou puérpera. profissional de saúde, né? Sim, E sim. quando fui adentrar essa prática no hospital, só abrindo um parêntese, uma vez um pai estava com o eco no bolso e muito bem respaldado, abordando e exigindo os direitos que lhe pertenciam. E isso é lindo, né? Imagine, Sim. para mim, que glória. Então, retomando aqui, né, o ECA traz essa possibilidade de reconhecimento desses direitos, e aqui na Bahia, depois do ECA, houve favorecimento, por exemplo, com a criação da DAI, que é a Delegacia Especializada, da DERCA, que é aquela que lida com adolescentes, né, que foi vítima, que é a Delegacia de Repressão a Roubos, a crimes contra a criança e adolescente, né? E a integração dessas ações no Centro Integrado da Infância, que é aquele que fica no Bonocô, ali ao lado da estação do metrô, e ali se condensa Ministério Público, Tribunal de Justiça, Fundac, tudo dentro do mesmo espaço para dar celeridade à apuração do ato infracional. Então, tudo isso foi depois do ECA, né? E aí, ele, na verdade, o ECA, ele instituiu um novo ramo de justiça, a Justiça da Infância e Juventude, né? Porque pressupôs uma visão multidisciplinar. Hoje, um juiz, ele se respalda na opinião de um assistente social, de uma psicóloga, para, né, dar sequência e, juntamente com ele, ter condição de avaliar aquele adolescente, no caso, por exemplo, da privação de liberdade. Então, é um trabalho que tem que ser multidisciplinar. Então, são juízes, são promotores, mas também são profissionais de várias áreas, né, que fazem, compõem o que a gente chama de campo sócio-jurídico, né, que nada mais é do que contemplar os aspectos sociais
garantindo o devido processo legal. E aí também abre um leque de possibilidade, inclusive para o assistente social, no trabalho tanto como perito judicial, como assistente técnico judicial, né? Trabalhando Sim, nessa questão da elaboração do laudo social para justamente dar subsídios aos magistrados, né? Nesse processo também de ações, né, de ato infracional. exatamente. Então, são leques que se abrem nesse campo que a gente identifica como sendo sócio jurídico, né? Ou seja, abarcar o aspecto social, respeitando o devido processo legal. E o ECA abriu o campo também para que, alguns anos depois, especificamente em 2012, o SINASE, que é o Sistema Nacional Socioeducativo, também fosse implementado, né? Hoje, a gente tem essas duas legislações que legitimam todo o trabalho socioeducativo. O SINASE, no caso, é um parâmetro legal, que dá suporte a essa efetiva colocação da importância da cidadania do adolescente que cumpre essa medida socioeducativa, né? Então, toda a regulamentação da privação de liberdade vem através desse ECA, tá? Ou desses sinais, tá bom? O ECA, ele também ajudou muito o Abidjan a diminuir a questão da mortalidade infantil, né? E Sim, trouxe base para muitos programas de combate à exploração sexual, por exemplo, e ao trabalho infantil também. Tudo isso foi depois do ECA. Mas vejam como é complexo, né? É um mar de possibilidades. A gente veio para falar de ato infracional, mas eu não posso deixar de mencionar sim, outras questões, né? Que cada uma dessa dá uma live aí, para a gente começar. sim. Até Abidjan, porque tem muita gente querida aí, Abidjan. Minha chefe, muita, tô vendo Luzia, só a entrou aí pessoa agora, minha entrar. amiga Florzinha, Neiva, quanto tempo mesmo, sua Neiva, colega. E aí, verdade. é uma honra ter vocês aqui nos ouvindo, viu? Saudade de vocês. Mas aí você vai me Verdade. perguntar, mas Liana, tudo são flores, até agora você só trouxe aí o lado bonito. Vamos agora, né, falar um pouco do que é que dificulta essa efetivação, que esse é o nosso tema, né? Ato infracional e efetivação do ECA 30 anos depois, né? Primeiro, na minha ótica, seria assim, a dificuldade de depender de muitas instâncias. Para que tudo isso Sim, funcione, a gente precisa de uma prefeitura, de um Estado, de um recurso federal, né, de uma sociedade, de uma visão institucional, tudo isso congregado, né? A minha experiência na Fundac, e a Fundac tem essa visão, mas a gente sabe de outros estados que não têm, né? Então, é muito importante que seja pontuado isso, para que isso funcione, é uma complexidade de pessoas que vocês não têm noção. E aí, o que é que acontece? Sobre o ato infracional, o senso comum, as pessoas, geralmente, de maneira equivocada, pensam que aquele adolescente que pratica ato infracional, ele não tem responsabilização alguma sobre aquele ato que acontece. E isso é um equívoco muito grande, né? Porque os adolescentes, eles não passam impunes a aplicabilidade da lei. É uma lei específica, mas ela existe, né? Então, a gente sabe que está lá no artigo 112 do ECA, né, que as medidas socioeducativas, elas se assemelham, assim, para que as pessoas compreendam, à pena dos adultos, né, e tem um caráter pedagógico. Então, essas medidas, elas variam da mais simples, que é a advertência, que é uma simples admoestação verbal, quando o juiz apenas corrige, né, quando o ato é mais simples. Olha, você fez isso e tal, mas não faça mais isso, libera. Então, ela pode passar ainda pela obrigação de reparar o dano, né, que é quando o juiz determina que aquele objeto, aquela situação, seja reposta, né? Pode ser ainda imputado uma prestação de serviço à comunidade, né? Há uma semi-liberdade, que é uma modalidade em que o adolescente ele fica na Fundac para pernoitar e durante o dia ele está livre para estudar e trabalhar, né? Jorge Amaral está pontuando aí, você viu, Abidjan, que o ECA é uma política pública de vanguarda e a luta pelos direitos e deveres permanece cotidiana. É isso mesmo, meu amigo. Para isso estamos aqui há muitos anos lutando, né? E aí o que é que vem, né? Essa medida socioeducativa tem essa variação, tá? Outra questão é que o ECA, Abidjan, ele para além dele, a gente tem problemas estruturais no Brasil, como a desigualdade, como o racismo estrutural, né, que são fatores que a gente não pode deixar de considerar.
né? Exato. Não posso deixar de desconsiderar. Eu ainda hoje estava olhando aqui um documento que a Defensoria fez, uma pesquisa muito interessante, em que 97% daqueles adolescentes pesquisados em 2019 são declarados pardos negros. Isso Sim, exato. tem um sentido, Sim, né? Tem um sentido. Então, a gente não pode desconsiderar esse contexto para a efetivação dessa situação, né? A desigualdade ela é gritante, o racismo estrutural ele existe, né? Então, são muitos se os você me fatores. permite, Diga, se você me permite, eu queria só fazer um adendo, né, nessa questão. sim. Inclusive, ontem eu fiz, anteontem eu fiz uma postagem, inclusive aqui na Equipe Social, do último dado do IBGE sobre a desigualdade racial. Dos 10% com menos renda no Brasil, né, 75% são negros. Né? Uhum. E dos 10% dos mais ricos, apenas 25% são negros. Então, a gente não há como falar de desigualdade social sem fazer um recorte racial, porque eles estão intrinsecamente ligados, né? Com Há uma certeza. estrutura, porque o Brasil, na verdade, por ser um país que se estruturou a partir da escravidão, né? Que conseguiu toda a sua riqueza a partir da escravidão, por isso foi o último país das Américas a aboli-la. Então, esse processo, né, que é um processo realmente de manutenção de poder, né, ao longo das eras, fez com que toda essa realidade social ela desembocasse de como está hoje. Então, a gente pensar a desigualdade racial sem um recorte desigualdade social sem um recorte racial, a gente acaba não sendo exequível nas ações, nas proposições, porque a gente não acaba conseguindo atingir o ponto onde o calo aperta, na verdade, né? Então, Exatamente. pensar isso é muito importante. Com certeza. Aí o buraco é mais embaixo, né, Belijan? Porque Sim, você, né, pesquisadora e entendedora, e as demais pessoas aí que nos assistem também, sabem do que a gente está falando, né? exato. Então, voltando às medidas socioeducativas, né, a semi-liberdade e a internação são aquelas que a Fundac é responsável, no caso, né? Então, a semi-liberdade eu já falei, o adolescente, ele tem a unidade, que aqui em Salvador fica na cidade, no bairro do Bonfim, mas em algumas outras cidades também tem, e ele tem o dia, né, livre para estudo e trabalho, mas tem que penetrar na instituição, né? E a privação de liberdade. Essas duas, né, são as que a Fundac gere, né? No caso da privação de liberdade, a gente tem a Casa Salvador, que fica no bairro de Tancredo Neves, né? E a Casa Simões Filho, né? Sim, Temos casa em Camaçari, Feira de Santana, e não são todas as cidades, né, que tem. Então, acontece de ter um ato infracional no outro local, a gente até tem visto na mídia agora recente um caso, né, que aconteceu em Luiz Eduardo, e que esse adolescente está sendo recambiado para cá, né, para Salvador. sim. Então, não temos essa situação. Nas cidades aqui da Bahia, não temos. Uma Fundac, não temos uma Fundac em Ilhéus. Então, tudo que acontecer ali naquela região, Ilhéus, tá bom? Entendeu? Sim, Isso aí também é um fator limitante, né? E aí, o que é que acontece? Hoje a gente vive uma pandemia, né? Como desconsiderar essa condição? Não podemos. sim, Porque a Fundac se estruturou, mas isso muda toda a condição, né, do adolescente. Claro que precisou se adequar, se ajustar ao álcool gel, à máscara, beleza, né? Mas é muito complexo a pessoa que já está privada de liberdade ser duplamente, né, privada, não está recebendo visita, e aí esse contato social já é dificultado, não sai para atividades, né? Porque quem está privado pode sair para curso, acompanhado de sócio-educador, etc e tal. E aí a gente fica entre a cruz e a espada nesse momento, né? Vai liberar todo mundo? Não vai liberar todo mundo. Então, vai trabalhar com o que pôde, pôde se liberar algumas pessoas, tudo bem, diminuir a possibilidade de contágio, mas alguns, né, precisaram ficar, e aí, como equacionar essa situação? E a hashtag fica em casa. Que casa?
Aí apareceu esse problema, né? Vai liberar para casa. Que casa? Que muitos, né? Trocaríamos 3 por meia dúzia. Então, o Conselho Nacional de Justiça, por exemplo, ele editou uma recomendação, né, sugerindo que alguns adolescentes se liberassem, né, para evitar a propagação do vírus, mas não dava para liberar a todos. Então, a Fundac precisou se ajustar a essa situação, ao incentivo ao uso da máscara, né, ao distanciamento, à quarentena, aquilo que eu já falei, a dupla privação. Surgiu, por exemplo, a videochamada, que era uma coisa que não era pensada, mas que hoje é utilizada e que eu já ouço dos gestores dizer que permanecerá pós-pandemia, né? Porque, como eu disse, alguns adolescentes não são de Salvador, então essa distância já existia e não havia essa possibilidade de ter se pensado nessa videochamada como ferramenta, né? Qualquer privação, a gente sabe, gera vulnerabilidade, né? Gera e isso é polêmico, né? Mas é bom que, assim, tivemos algumas situações de contágio, mas não tivemos óbitos aqui na Bahia, de adolescentes. As situações de contágio elas foram contidas, mas a condição de óbito a gente não teve de adolescentes. Contrário a colegas, colegas tivemos, né? Colegas, infelizmente, sabemos de alguns casos de colegas que vieram a óbito, motorista, profissional de saúde, né? Uma colega técnica. Então, tem esse lado negativo, mas adolescente até então se conseguiu, né? Eles foram até testados pela segunda vez agora, dia 15. Anteontem, houve a segunda testagem de 300 adolescentes aqui, para, né, ter uma estratégia também de não disseminação, né? Esse estudo que eu mencionei, Abdijan, da Defensoria, ele é muito interessante. É um relatório que a Defensoria Pública fez em 2019 e que, outubro de 2019, antes da pandemia, né? Recortou 159 adolescentes aqui da Fundac, sendo 28 meninas, né? Não, 159 meninos e 28 meninas. E foi muito interessante o resultado, né? Agora, me chamou a atenção, por exemplo, a pesquisa de mestrado que eu fiz em 2009, os dados batem com 2019. Ou seja, 10 anos se passaram. Quando eu li, automaticamente eu lembrei do que eu pesquisei, porque a minha pesquisa foi sobre isso, né? Eu pesquisei o ato infracional, um olhar sobre adolescente em conflito com a lei em Salvador. E, na época, eu fiz um comparativo de como esse ato infracional ele se dava em relação a Portugal. Por isso que quando você leu aí meu resumo profissional, né, eu passei um período, um tempo, uns dias, né, em Portugal, fazendo um comparativo de como é essa prática lá e como é essa prática aqui. E quando eu olhei os dados da Defensoria, né, para vocês terem uma breve noção, por exemplo, 56% tinham entre 18 e 20 anos. A mesma coisa que eu pesquisei há 10 anos atrás. 85% são do sexo masculino e 15% só do feminino. 97% se autodeclararam negros ou pardos. 70% não completaram o ensino fundamental. Ninguém desses teve ensino médio completo. E apenas 15% tinha algum tipo de atividade antes de ser aprendido. Isso é muito representativo. O documento é extenso, né? Tem cento e tantas páginas. Mas traz para a gente uma noção, né, muito importante disso que a gente vem falando aqui, né? Quer dizer, 10 anos se passaram, Abidjan, e muito pouco mudou. Porque o que a Defensoria traz bate com o que eu também pesquisei naquele momento. Entender a razão pela qual essas coisas se perpetuam, que eu acho que é o cerne da questão. Uhum. E como a gente vem falando, eu tenho falado isso muito tempo, inclusive tenho me debruçado muito nessa questão do estudo racial, né, para além de ser uma pessoa preta, mas pensar essa conjuntura e essa associação direta com o racismo, né? Então, se a gente, infelizmente, a gente vive num país que normalizou o racismo, a gente entende o racismo apenas como um discurso de ódio propriamente dita,
violenta. Então, essa só é uma das formas de manifestação do racismo. Então, a gente só consegue identificá-lo quando a prática do discurso de ódio acontece. Mas o racismo, ele é estrutural, né? Ele realmente está na estrutura, ele realmente pauta, inclusive, várias decisões dentro desse processo de país. Então, quando a gente não faz essa associação e tenta, a partir daí, construir uma mudança, é como se estivesse dando murro em ponta de faca, Chovendo no porque a molhado. gente, de fato, não está atingindo aquilo que deveria. Então, pensar a desigualdade, pensar essas condições, porque, por exemplo, quando a gente vai para os dados do próprio CRAS, né, da própria assistência, cerca de 72% dos cadastrados são negros, são famílias negras, né? Então, a maioria das casas cujas as chefes de família são mulheres negras. Então, pensar esse trabalho, essa atuação junto à desigualdade social dissociada do crime racismo, né, e dessa estrutura racista que nós estamos submetidas, realmente a gente não consegue fazer um trabalho que de fato possa ser efetivo, porque a gente está atacando, na verdade, a causa errada, né? Então, quando a gente tenta fazer essa dissociação, é muito complicado. E os dados estão aí para provar, né? Os dados estão aí para mostrar que, de fato, né, o racismo, ele pauta todas essas questões que a gente chama em serviço social, né, das refrações, manifestações da questão social. E o racismo, ele realmente tem um papel preponderante nessa questão da desigualdade. Sinara está até pontuando uma coisa importante aí, Abidjan, que a gente precisa também observar que essa violência juvenil ela tem duas faces, né? A violência praticada pelo adolescente e aquela em que o adolescente é vítima. Por isso que eu mencionei a existência de duas delegacias, né? E é uma observação importante de Sinara, porque no caso a Fundac, ela lida com o ato infracional, né? Então, ela lida com a prática que acontece quer dizer, com a violência, né, com o ato infracional praticado pelo adolescente. Mas a gente tem também o outro lado da moeda, que é a questão, né, de quando ele também é vítima dessa situação. Sim. Que isso daí também é algo a ser muito pensado, né? Sim. Eu não sei se tem perguntas aí, dê uma olhadinha, Bi, porque eu não vi. Não, a última, se eu não me engano, foi de Sinara. Se vocês tiverem perguntas, podem colocar aqui. Ou comentários, né? Abertos. Ivan pediu para falar. Ivan pediu para falar sobre a criança negra e o ECA, né? Você já deu uma pontuada. Sim, porque até esse cenário de vulnerabilidade, né? Inclusive, a maioria delas estão naquilo que chamamos dos invisíveis das políticas públicas. Sim. Né? Então, muitas vezes, esse acesso aos próprios órgãos de proteção é muito deficiente, né? E existe uma barreira muito grande para esse acesso. Então, quando a gente pensa da efetivação do ECA para a população, para a criança, no caso, e adolescente negro, a gente vê esse impasse que, mais uma vez, né, a gente retoma essa fala, que o próprio racismo, ele traz, né? Então, pensar isso hoje nos remete a voltar... Se o microfone está baixo, deixa eu ver. O meu? Deixa eu ver se é o meu. Melhorou? Avisem aí, por favor. Para mim tá bem, estou te ouvindo bem. Porque eu, inclusive, aumentei aqui e começou a dar eco. Mas vamos ver. Se estiver ruim, pessoal, avisem aí, por favor. Pronto. Então, a gente pensar, na verdade, esse processo a partir de uma construção sócio-histórica, né? Porque a gente não consegue, inclusive, entender o que ocorre hoje se nós não voltarmos à história, né? Então, quando a gente fala de encarceramento, aí a gente já fala do público adulto, né? Esse processo se dá
lá com a lei dos vadios e capoeiras. Uhum. E até hoje a gente vivencia, né, esse processo de encarceramento da população negra e, consequentemente, a maioria dessas crianças tem os seus pais encarcerados, muitos deles não têm acesso, né? E aí entra a questão da própria representatividade. O meio social muitas vezes não propicia uma mudança de olhar e uma nova perspectiva de vida. Então, quando a gente fala, por exemplo, do ato infracional, até que ele aconteça, houve uma série de ausências e de negação de direito e violação de direitos que fez com que o fruto ou o resultado fosse justamente esse ato infracional. Exatamente. Aí as pessoas, né, geralmente eu tenho isso comum, até quando eu vou dar uma aula, né, eu gosto de deixar muito claro que na condição de assistente social, a gente precisa considerar esse contexto em que as coisas acontecem, e não examinar o fato isoladamente, porque a gente vai incorrer no erro de não ter a visão completa da situação, né? Então, esse contexto, ele precisa ser visto. Ele precisa ser considerado, né? Que caminho se trilhou até se chegar na culminância daquele ato. Como você mencionou a questão da invisibilidade. Quantos adolescentes se tornam visíveis apenas quando infracionam? Ou Sim, seja, exato. não foram para a escola, não tinham escola adequada, né? Precisou ser apreendido, precisou ir para a delegacia, ir para a Fundac, para ser visto, Sim. né? Então, essa questão da invisibilidade é muito gritante, assim, importante a gente mencionar, né? Sim. Não desconsidere. Disseram que está dando eco no meu áudio. Entrevista muito rica. Está baixo o microfone. O meu ou o de Abidjan? Alguém falou que é o seu áudio está dando eco. E ainda tá? O pessoal dá um retorno pra gente, tá? Tá com Sobre eco? o eco. Tá? Para mim não, para mim tá Pronto. tranquilo. Eu queria ver. Se você tem fone, Liana? Eu acho que um fone Tem. melhoraria para você, se você puder. Sim. Com eco. É o meu, é? Peraí, viu? Vou suspender aqui. Pronto, tenta colocar. Continua. Ainda tá. Por que tá esse eco, gente? Vão dando retorno aí. O de Liana tá com Baixa eco. um pouco. Tenta baixar um pouco o seu fone, o seu áudio, porque às vezes é isso também. O E áudio agora? tá muito alto. Para mim tá bom, não sei o pessoal. Espero que Coloquei o fone já. melhore. Para mim melhorou, Melhorou? inclusive. Melhorou. Deixa eu só voltar aqui, que fizeram algumas observações aqui Sim. bem É o seu, interessantes. Liz. Deixa eu ver aqui. Botei o fone para ver se melhora. Continua. Pronto. Ué, Para mim melhorou. tá melhorou, ótimo. Ainda Vamos lá. está. Vixe, o eco tá para alguns e não tá para outros. Lisboa, Lisboa, Sinara. ela fez o seguinte comentário. Perfeito. O adolescente ganha visibilidade diante das políticas públicas quando ele inflaciona, né? Infraciona. E é a face cruel da exclusão social sendo exibida. De fato. Andréia Souza perguntou de que maneira pode ser garantido o direito de um jovem quem tem o seu direito negado, né? Um jovem que teve o seu direito negado. De que maneira pode ser garantido o direito? Isso, de um jovem que tem seu direito negado.
o direito é para ser garantido, Sim, né? aí os órgãos, né, garantidores, aí ao Exatamente. acessar A realmente gente esses tem órgãos o garantidores, sistema de garantia de direito, né, que ele é composto de uma série de instituições e na prática do ato infracional mesmo, como eu mencionei, o Centro Integrado, ele contempla Tribunal de Justiça, Ministério Público, Fundac e Defensoria, né? Então, só aí a gente já tem uma representação muito grande. E aí vem conselhos sim, tutelares, conselhos de direito, toda uma, né? Toda uma é, conjuntura. sim, pode falar, Liana, vou Sim, só ler assim que pode você dizer. finalizar, tem um comentário aqui de Sim, Davi, sobre o debate da redução da maioridade sempre está em debate no Brasil. Por que o debate da redução da sim. maioridade está sempre em debate no Brasil? Vocês concordam com a redução da maioridade? Posso falar ou você quer falar? Pode sim, pode Então, falar. Davi, Fica tranquilo. está sempre em evidência, né? Porque é uma questão bastante polêmica. Eu, particularmente, discordo, porque o nosso sistema ele não tem estrutura para receber uma pessoa de 12 ou 13 anos no sistema prisional de adulto. Logo que o sistema prisional de adulto também é desestruturado, né? Se o socioeducativo a gente pena, né, luta incansavelmente para conseguir resultados positivos, sendo um ambiente só com adolescentes, calcule colocar essa pessoa no sistema prisional, né? Ou diminuir essa idade que, né, para menos tempo. Então, eu, Liana, não concordo, né? Não sei a opinião de Abidjan, mas justamente por trabalhar na área, né, e saber que não teríamos estrutura no sistema de adulto para receber adolescentes. Então, isso em nada ajudaria, pelo contrário, no meu modo de vista, né, pioraria sensivelmente a incidência dos atos, eu Sim, eu penso. compartilho dessa mesma opinião e assim, vou além. Eu acho que é uma discussão também que se dá muito pelo desconhecimento do próprio ECA, né? E de que esses jovens, eles também recebem, eles são, os atos infracionais, eles não ficam sem punição. Então, as pessoas entendem que o ECA meio que passa a mão pela cabeça dos jovens e, de fato, é um desconhecimento, né, da própria normativa. É verdade, Então, Abidjan. Quem é meu aluno sabe, né? E eu faço questão que saiba, de fato, que não é assim. Mas nem sim, todo mundo tem essa possibilidade, né? De cursar serviço social, de estar na sala de aula comigo, embora esteja em outros ambientes falando, como estou falando aqui, como falo em outros lugares, né? Mas há essa ideia realmente da impunidade. Há quem pense que o ECA foi criado para que adolescentes os utilizem no bolso e não sejam apreendidos no momento da prática do ato. E isso é uma exatamente. inverdade, né? Acho que tem um Exatamente. comentário de Jorge Amaral aí, dê uma olhadinha. Tem aqui, temas dessa natureza precisam ser levados pós-pandemia para a rede pública de ensino, onde o desconhecimento é muito forte, além do preconceito muito presente. De fato, né? Isso que a gente está falando aqui. Exatamente. Eu, atualmente na Fundac, eu trabalho na escola do Sinase e nós trabalhamos com capacitação, né? Então, assim, é muito comum que tanto eu quanto outras colegas, Graça As, para quem nos ouve aqui, Sinara, na Fraguas, né? Sempre estamos recebendo convite para ir a escolas, para falar sobre essa temática, já víamos com essa prática antes da pandemia, e fazemos formação também. Jorge Amaral, esse que faz essa pergunta, é um parceiro nosso, né? Nesse Sim. curso, inclusive, que ele é da Fundação José Silveira, então é um parceiro muito querido e atuante, e está conosco nos grupos de discussão sobre processos formativos. Então, somos idealizadores de formação, sim, porque através disso é que a gente tem condição de desmistificar, né? Levar esse conhecimento. Tem coisas que eu falo em sala de aula, tem alunos que dizem, meu Deus, professora, eu não sabia que era desta maneira.
quando a gente detalha, conta casos, né? E assim, como eu estou atuante, sempre que eu chego na sala de aula, eu tenho um caso recente, ou na saúde, ou no socioeducativo. Então, é muito atual as coisas que eu levo. E eu ouço deles isso mesmo, né? Que gostam dessa aula justamente porque eu sempre trago a questão prática e trago a prática da onde eu me localizo, né? Que é o socioeducativo e a saúde. Então, está sempre bem fresquinha as ideias e eu Isso. estou E assim, sempre... eu penso também que é uma discussão sobre a diminuição da maioridade penal, porque entende-se que é mais fácil aprisionar do que mexer na estrutura, né? Porque, na verdade, como a gente vem falando aqui nessa live, né, o ato infracional é um resultado de todo um conjunto de ausências e negação e violação de direitos que acontece, né? Então, é muito mais fácil você trabalhar a questão, cometer o ato, vamos aprisionar, do que pensar essa estrutura e mexer nela, né? Então, Exato. dá mais trabalho, custa mais dinheiro e muitas vezes o próprio Estado, né, que é justamente o responsável por possibilitar isso, acaba se eximindo da sua responsabilidade. Então é muito mais fácil você pensar nesse aprisionamento, né, nessa privação de liberdade. Nilda comentou aí, Abidjan, que nesse sentido temos um marco regulatório extenso, né? E, de fato, a legislação, né, ela é bem extensa em relação a isso, e não só a legislação, como também as pesquisas e, né, os artigos. É uma área que é bem vasta em informação. A gente tem sempre aluno pesquisando TCC sobre isso, e realmente é uma área bem interessante, assim, né? Que eu, particularmente, gosto muito de ler, de pesquisar e de falar. J. Pedro colocou aqui, a discriminação só irá aumentar. Eu acredito que ele esteja se referindo à diminuição da maioridade penal. Emily Salgado também traz. Emília, não? Minha colega na faculdade. Emília, isso. Se elas conhecerem a realidade de nossas unidades, não pensariam assim. Que é aquilo que a gente estava comentando, né? Do desconhecimento das pessoas frente a essa realidade. Se Lisboa fala, o adolescente é responsabilizado pelos seus atos, inclusive com sanções severas, como a privação de liberdade. Exatamente. Então, e principalmente nós que estamos vivenciando esse contexto de pandemia, né? Que estamos, de uma certa forma, sendo privados da nossa liberdade, nós estamos tendo uma noção do quanto é ruim estar privado de liberdade, né? Então, realmente, a privação de liberdade é o ápice, na verdade, dessa responsabilização, né? Exato. Das sanções. Ela, inclusive, ela é uma medida que seria a última instância e a exceção. Mas não é o que acontece. Porque dificilmente, por exemplo, a semi-liberdade, ela é priorizada em relação à internação, no caso de um ato grave, né? Geralmente ele primeiro vai para a internação e, se tiver um comportamento adequado, pode até ser progredido para uma outra medida, mas a privação, ela é uma exceção, na verdade, né? É para só ser utilizada em último caso. E assim, diga. Sim, não, eu queria falar que faltam 12 minutos para a nossa Sim, live acabar. o tempo voa. Aqui, as perguntas para a gente tentar responder, mas pode falar. Mas a gente está respondendo bem, acho que não ficou nada batido aí, não, eu acho. Sim. Não, tá respondendo bem. É que eu ia só lembrar que a medida socioeducativa, ela tem um conteúdo pedagógico também. Então, ela traz a questão da responsabilização, mas sem perder de vista o aspecto pedagógico, porque o intuito principal é que haja uma modificação nas atitudes daquele adolescente, que ele protagonize sua vida de maneira diferente, né? Eu nem gosto de usar a expressão ressocializar, porque muitas vezes esse adolescente nem socializado foi, então a gente não pode nem dizer ré do que não foi originariamente. Ressocializar é quando você foi socializado e entra num sistema de novo, mas o fato é que tem esse caráter pedagógico. Ainda essa semana a gente discutia no grupo de trabalho, né, essa questão do peso dos 3 anos na vida de um adolescente. 3 anos na vida de um adulto é uma coisa. 3 anos na vida de um adolescente tem um peso diferente.
justamente por ele estar nessa condição de pessoa, em condição especial. Entendeu? Então, Liana, o pessoal tá aqui, já sabe, né? vá, Acalorado para bora, a palhinha. esquentou. Quando Aula finalizar, a maravilhosa, gente sim. vai Vá. fazer. Emília, ela fez uma observação. Por causa da pandemia, além da privação de liberdade, eles ainda estão sem receber a visita dos familiares, que foi aquilo que você trouxe, Uhum. né? E dentro disso, a questão da mudança do processo de trabalho, né? Que como assistente social, nessa realidade você precisa se reinventar, né? Mudar muitas vezes o seu processo de trabalho justamente para atender a demanda atual, que é uma demanda diferenciada, uma demanda que você não vivenciava antes, né? Assim como muitos assistentes sociais em vários espaços socioocupacionais, nesse momento precisam mudar, né, os seus processos, adequar, reinventar suas atuações. E é um momento, como você falou, da questão da videochamada, né, que não era uma realidade da instituição e a Não partir de era. então foi necessário adequar, né, inserir justamente para poder possibilitar, né, esse encontro, esse momento, já que estão privados de liberdade, sem a possibilidade de receber visita dos seus familiares, né? Verdade. Então, é aquilo que eu tinha pontuado, viu? Emília é minha colega lá na Fundac. Quer dizer, é a privação em cima da privação. A gente está privado em casa, né? Assim, de certas Sim. coisas. E os adolescentes estão privados na instituição. Então, é uma dupla privação, a gente pode dizer, né? Então, isso tem um impacto também diferente. Flor Costa está dizendo aqui, que bom rever Abidjan, também foi um prazer muito grande. Estou revendo muitas pessoas que já tinham muito tempo que eu não via. A Adriana É. aqui na nossa live, nos abrilhantando, Isabela também, que já tinha um tempinho que eu não via. Flor Abidjan é aquela minha amiga que fez na roda de terapia, só para te lembrar, que talvez você, Sim, lá no lembro. Foi um NISC, momento de hoje que ela muito tá falando, doce especial. Abidjan, linda Abidjan, porque é sua É. fã aí. Oh, Flor foi um prazer. aposentou-se, Muito mas obrigada por nos tá acompanhar. sempre assistindo aqui, gosta de participar. Eu tô com vários colegas aqui, né? Emília, Graça Henrique, Sinara, Nosso todos que público trabalham aqui comigo. tá. E E aí, aí querem ainda vir aqui traz também. uma Diga. questão aqui que é sobre os impactos psicológicos, né? Os Quem impactos traz? psicológicos Sim, desses adolescentes. Nilda está sim. trazendo aqui, realmente, né? Então, para a gente que está aqui muitas vezes dentro dos nossos lares, né, cercado de tudo o que a gente quer e gosta, enfim. E essas pessoas que são adolescentes, que de fato estão numa condição de desenvolvimento, né? A gente não pode perder isso de vista. Nesse momento, se nós já estamos sofrendo com com algumas questões emocionais, imagine para esses adolescentes também nesse ambiente, né? E muitas vezes isso vai reverberar até numa certa ira, uma certa revolta que a gente precisa também ter muito cuidado, né? Porque é muito propício para isso. Com certeza. E aí temos na equipe também psicólogos, né? Todo esse acompanhamento. Alguns, inclusive, têm necessidade de um aprofundamento maior e acompanhamento até psiquiátrico, mas é tudo visto e pensado dentro da multidimensionalidade da situação e da, da equipe multidisciplinar também, né? Isso, e a gente pensa a importância desse trabalho multiprofissional, né? Multidisciplinar, multiprofissional, porque realmente são vários olhares que vão se complementar, né? Que é o que a gente chama de matricialidade, os conhecimentos eles se transversalizam e a partir disso uma construção ali até de prática profissional. Então é muito importante esse trabalho, né? Multiprofissional, multidisciplinar. Faltando 6 minutos, eu vou aproveitar para agradecer a todos que estão aqui, porque você vai dar sua palhinha, claro, porque além de ser essa pessoa extremamente culta assim, me faltam adjetivos, Liana ainda é cantora, gente. Então, vamos terminar a nossa live com uma palhinha. E assim, eu queria agradecer imensamente por você ter aceitado o meu convite, por estar aqui. Foi um bate-papo muito bacana, acredito que muito relevante, é um tema relevante, que inclusive nós precisamos tratar muito mais desse tema, né? Porque é urgente essa discussão. E de fato te agradecer
pela contribuição que você trouxe para a minha vida, como pessoa, como profissional, né? Então, como eu falei no início, quando eu penso em organização, eu lembro de você e o quanto você batia nessa tecla, né? Da importância do registro, da organização, enfim. Isso foi muito importante para a minha vida e eu levei para o meu fazer profissional. E, enfim, só tenho a agradecer a Nildinha que está aí nos É acompanhando, todos isso os aí. meus colegas, amigos. E, assim, muito bom rever vocês. E fiquem com Liana. Eu que agradeço, viu, Abidjan, a oportunidade. Um grande abraço a todos os amigos queridos aí, Ivanzinho, Nilda, o pessoal da Fundac, Jorge, Davi, Pedrão, né? Muitas pessoas queridas. Lízia está lá da Espanha aqui comentando, Flor. Olha que Meu legal. filho está aí, Matheus. Então, o coração nem cabe de felicidade do metro quadrado com tanta gente aí. Mas eu sei o que é que vocês querem. Estou ligada no que é que vocês estão pedindo aí. Não sei por que você se foi, tantas saudades eu senti, e de tristezas vou viver, aquele adeus não pude dar. Você marcou na minha vida, viveu na minha história, chego a ter medo do futuro, da solidão que minha porta bate. E eu gostava tanto de você. Gostava tanto de você, eu corro e fujo dessas sombras, em sonho vejo o meu passado, e na parede do meu quarto ainda está o seu retrato. Não quero ver pra não lembrar, pensei até em me mudar, lugar qualquer que não exista, o pensamento em você. E eu, arapaparé, gostava tanto de vocês, gostava tanto de vocês. Um beijo, Abidjan, um beijo, gente. Muito obrigada por terem vindo nos Muito ouvir. obrigada. Muito obrigada. Gente, eu Valeu. vou deixar essa live aqui salva, certo? Então, quem não conseguiu assistir desde o início, vai poder assistir. E, assim, agradecer mesmo de coração a todos vocês. Continue acompanhando a gente. Sigam Liana também. Quem não segue a Equipe Social, siga. Nós estamos aqui disponíveis também. Um grande beijo e até Adorei, mais. Abidjan. Boa sorte, boa noite para Amém. vocês. Até Boa breve. noite, até Valeu, breve. gente. Brigadão.